Afinal, é fácil conseguir contratar um ótimo pedreiro? A resposta é simples: não. Oi pessoal, sejam todos bem-vindos ao portal Você Construindo. Estou muito feliz que vocês estejam aqui. Bom, meu nome é Bruno Júnior, eu sou construtor e estou aqui para poder ajudar você a realizar sua obra. Hoje nós vamos falar dos 7 passos de sucesso para poder contratar o melhor profissional, o pedreiro ideal para sua obra. Então, venha com as dicas! Bom, se você for um mero humano assim como eu, realmente não é uma tarefa fácil. Assim como existem profissionais bons em uma área e ruins, assim também é na área da construção civil. Seja pedreiro, seja engenheiro, seja quem for. É realmente muito importante você tomar cuidados com alguns princípios, assim para poder te ajudar a escolher um excelente profissional. E hoje nós vamos falar do profissional pedreiro, que é fundamental para a realização da sua obra. Então vamos lá, nas dicas importantes para que isso seja possível. Número 1. Visite as obras que ele já tenha feito. Isso é extremamente importante. E visitar a obra que ele tenha feito, principalmente porque vai te dar duas coisas maravilhosas e essenciais nesse processo. Então vamos supor que você pretende assentar cerâmica na sua casa, enfim, na sua obra. Quando você visitar uma obra que ele já tenha feito, se apegue a esse detalhe. Isso é extremamente importante. Então, se você é detalhista, gosta da cerâmica retinha, as juntas todas certinhas, isso vai possibilitar a você enxergar como que é o trabalho dele antes que ele tenha feito na sua casa. Então, observe com bastante atenção esses dados. Outra coisa importante também de você visitar uma obra, é muito comum as pessoas terem problemas de relacionamento com pedreiros, de diversos tipos. E você visitando uma obra, uma das perguntas que você tem que fazer para essa pessoa, o proprietário daquele imóvel, é como que foi o dia a dia em lidar com ele. Segundo, ele costuma beber um pouco além da conta? Gente, eu já tive inúmeros problemas com isso. Esse tipo de profissional é aquele profissional que costuma não vir na segunda-feira. Ele enche muito a cara no domingo e aí chega na segunda-feira, tem todos aqueles problemas que todo mundo tem quando bebe demais. Dor de cabeça, enxaqueca, vomito e assim por diante. Não é diferente com ele. Então, se você tem muita pressa na sua obra, isso pode ser um problema grave que vai afetar aí no seu tempo de execução. Terceiro, ele está parado há muito tempo? Talvez ele não seja tudo isso que ele tem falado que é. Por mais que o Brasil esteja enfrentando dias difíceis, bons profissionais nunca ficam parados, especialmente nesse ramo. Sempre tem aquela pessoa que quer fazer uma reforma no banheiro, aumentar a cozinha, mexer no telhado, enfim, tantas e tantas outras coisas que um pedreiro faz. Eles nunca ficam muito tempo parados. Então isso também pode ser um ponto para você observar com cuidado. Quarto, ele é do tipo que pede dinheiro adiantado? Bom, eu já tive muitas experiências sobre isso e todas elas foram extremamente traumáticas. Seja no início da obra, seja no meio ou perto do fim. O problema sempre é o mesmo. Você empresta e depois ele some. Olha, eu vou até contar uma história aqui sobre isso. Eu tinha um profissional cujo apelido dele era Gordinho. E esse profissional, eu nunca vou esquecer dele porque ele foi um dos melhores profissionais que eu já tive nas minhas obras. Ele era daquele que quando você pensava, ele já tinha feito. Ele realmente era um ser humano diferenciado. Ele estava com algum problema, eu lembro que ele tinha financiado uma casa, no Minha Casa Minha Vida, e ele estava devendo algumas parcelas. E o telefone dele sempre tocando e em uma dessas ligações a mulher falou que ele iria perder o imóvel dele. Foi então a hora que ele me procurou, conversou comigo e falou que ele iria perder o imóvel dele, enfim.
Eu, sensibilizado com a situação, conversei com a atendente, ela me passou lá o valor total e eu lembro que eu falei com ela que eu ia pagar à vista, se ela podia tirar os juros, enfim, ela reduziu um pouco e eu fui lá e efetuei o pagamento. Bom, resultado disso, você já sabe, né? Perdi o gordinho. É isso que eu falo com você, seja no início, seja no meio, ou seja no fim da sua obra, não adianta dinheiro para ele. O quinto, cronograma. Este é um documento de suma importância. Não esqueça de fazer este documento. É um pouco trabalhoso, mas isso aí vai te ajudar muito na sua obra, inclusive até com outras coisas. Bom, para que ele serve? Baseado nas informações que ele te passar sobre as etapas daquilo que ele tem que fazer na sua obra, então você vai colocar uma linha de tempo. Então, se ele falou que ele vai fazer A, B, C e D, o que você vai fazer? Você vai basear, escrever no A todos os serviços que ele vai fazer, no B todos os serviços, no C e no D. E baseado em cada etapa, você vai estipular o valor que você vai pagar e a data que você vai pagar. Dessa forma, você tem como se preparar financeiramente e ele também. Então, desse jeito, ele não vai ficar esperando receber um dinheiro se ele não tiver terminado de fazer por completo uma determinada etapa. Então, supondo, nós estamos falando aqui usando sempre o exemplo de cerâmica. Então, se ele está assentando cerâmica, que é na etapa A, e chegou na sexta-feira, que geralmente nessa data, né, que a gente faz o pagamento, chegou na sexta-feira e ele não tiver terminado, ele já sabe que não tem o direito de receber por aquele serviço. E isso também tem que ser de preferência escrito no contrato e também no cronograma. Lembre-se que deixar as coisas no preto e no branco sempre é muito bom para você e também para ele. Esse é um documento bilateral, ou seja, ele é um documento que ajuda tanto você, empregador, quanto ele que está fazendo, que está exercendo aquela função na sua obra. O sexto, bom, baseado no quinto, né, que a gente falou aí do cronograma, após você fazer o cronograma e fazer esse documento, o sexto é: sente com calma e conversem. Mostra para ele, fala com ele tudo o que ele vai ter que fazer. Recapitule cada etapa daquilo que ele vai fazer. Então, mais uma vez, falando, por exemplo, do exemplo da cerâmica, então vamos falar que ele tem que assentar a cerâmica, enfim, na sua casa inteira. Então, o que você vai fazer? Quando você comprar a cerâmica, você vai colocar, por exemplo, a cerâmica da área de serviço. Você vai colocar na área de serviço. A cerâmica da cozinha, você vai colocar na cozinha. A cerâmica do banheiro, a cerâmica do detalhe do banheiro. Coloque cada cerâmica no seu devido cômodo. Converse também, isso é informação importantíssima. Eu estive indo na casa de um grande amigo meu, que particularmente é até um irmão. Ele resolveu comprar um apartamento e colocou cerâmica lá. Contratou um profissional e colocou a cerâmica dele lá. O que esse profissional fez? Ele não sentou com esse profissional, falou com ele sobre tudo que ele esperava e como que ele gostaria. Então o que o profissional fez? Ele até colocou a cerâmica, tudo certinho, espaçamento. Se você jogar uma moedinha assim, ó, do início, ela vai até o fim, né? Então não houve quinas aí entre uma cerâmica e outra. Só que ele esqueceu de uma coisa fundamental. A cerâmica era desenhada. Então, a cerâmica, quando você vai assentar, você tem que ir acompanhando o desenho dela. Ele não observou isso. Então, você entra na casa dele, olha a cerâmica e você vê que ele não teve esse cuidado. O que faltou na minha experiência? Faltou ele observar para aquele pedreiro que para ele era importante isso. Sei que muitos irão falar, mas um pedreiro básico sabe disso, etc, etc, etc. Enfim, eu não estou aqui para julgar esse pedreiro. Eu só estou aqui para falar que este é um dos erros, um dos problemas
que mais acontecem. Outros problemas também que acontecem, você compra uma cerâmica para a área de serviço. Aí, ao invés dele colocar aquela cerâmica para a área de serviço, ele coloca em outro cômodo. Ou você compra uma cerâmica que é para fazer um detalhe no banheiro. Ele pega aquela cerâmica do detalhe do banheiro e coloca, por exemplo, na área de lavanderia, por exemplo. Então é muito complicado. Você tem que ter muita calma. Senta, conversa, explica. Este é um processo fundamental. Antes, entre aspas, você perder tempo conversando e explicando sobre cada etapa, do que depois tomar o prejuízo daquele material e ficar insatisfeito com aquele produto. Obra é a coisa mais interessante. Quando uma pessoa erra, um pedreiro, por exemplo, na casa do meu amigo, que ele assentou lá com os desenhos errados, para as pessoas que vão visitar, por muitas vezes passam despercebido. Mas para você que mora naquela casa, todos os dias você vai olhar para aquela bendita cerâmica. Então, gente, olhem isso com cuidado, façam esse processo com bastante calma para depois não ter arrependimento, ok? Foi mais uma dica. A 7ª dica, pense o seguinte, quase todos os profissionais liberais, eles ganham por produção e não é diferente do pedreiro. E uma das coisas que mais acontece e mais aborrece para quem é o dono da obra e dá serviço para um determinado pedreiro, é daquele profissional pegar aquela obra, mas também pegar a obra do fulano, do Bertano e assim várias outras pessoas. E aí o que ele começa a fazer? Ele começa a colocar outras pessoas para trabalhar nessas obras. E isso dá muitos problemas, porque nem sempre esses profissionais têm a mesma qualidade que aquele profissional que você acabou de contratar. Então vai mais uma grande valiosa dica. No contrato, estipule que quem vai fazer aquele determinado serviço é ele e não outras pessoas. Ele pode ter ajudante, mas quem vai fazer aquele trabalho é ele. Então se você fez a etapa 1, a etapa 2, a etapa 3 e assim por diante, mas na hora da execução é outro profissional que vai fazer, de que adiantou? Então não se esqueça disso. Isso é muito comum, então tome cuidado com isso e coloque também no contrato. Bom, pessoal, agora eu vou dar algumas dicas extras. A primeira delas é o seguinte, existe um ditado muito velho e muito verídico. Quem engorda o boi é os olhos do dono. Ou seja, por que eu defendo muito que você contrate um profissional que já tem uma certa experiência e de preferência um arquiteto ou um engenheiro para te acompanhar na sua obra? Simples, é pelo fato de que ele sabe cada processo e ele principalmente vai observar cada processo. Ele vai cobrar, ele vai instruir. Assim como, por exemplo, eu falei aqui do meu amigo que colocou a cerâmica, o pedreiro, assentou a cerâmica com os desenhos errados. Se ele tivesse um profissional ou ele mesmo estivesse lá na hora que o pedreiro fosse assentar a cerâmica, ele certamente teria visto. É muito complicado. Então, por muitas vezes, esse barato sai mais caro. Então, tome esse cuidado. Outra coisa também que é muito comum é você comprar materiais, o que chamamos no mercado, de comercial, e exigir que o pedreiro faça milagre. Isso não vai acontecer. Assim como em qualquer coisa que você vai comprar, existem os produtos de péssima qualidade, de qualidade média e aqueles que é o extra, que é os melhores, o top do mercado. Não é diferente no ramo da construção civil. Então, se você fez a etapa 1, foi lá, visitou a obra daquela pessoa que o pedreiro falou que fez e o serviço ficou maravilhoso, mas na hora de comprar o material, você compra um material de péssima qualidade, sinto muito, a sua casa não vai ficar igual. Essa é a realidade. Então, se você é uma pessoa que exige que o negócio fique perfeito, então compre coisas perfeitas, ok? O último conselho também é de muita importância. Quando você criou o seu cronograma de obra, você estipulou lá
em cada etapa que ele iria receber sobre aquele serviço. Uma coisa que é muito comum. Por exemplo, se você é do tipo que não tem muito tempo para poder acompanhar a sua obra, você não vai saber quando que aquele profissional terminou aquela etapa. E por muitas vezes pode acontecer do profissional terminar aquela etapa e ficar lá esperando o dinheiro que você faça o pagamento. Isso é um problema que pode acabar por completo com a sua paz. Isso porque, infelizmente, a grande maioria desses profissionais, claro, existem profissionais que não são assim, mas, infelizmente, a grande maioria é assim. Eles não têm o costume de guardar dinheiro. Então, eles sempre ficam refém de terminar aquele processo rápido para poder pegar aquele dinheiro. E para ele é extremamente frustrante realizar o trabalho de acordo com o que foi combinado e assim, vamos supor que ele adiante ou que ele atrase 1 ou 2 dias, ele terminou e aí na hora de receber você não está com dinheiro. Então tome muito cuidado. Se foi acordado que seria o pagamento naquele dia, naquela etapa, fique atento a isso. Se é etapa ou dia, um dos dois você tem que ficar ligado para poder pagar. O último conselho é o seguinte: escolher um profissional pelo preço, na realidade não é escolher, e sim ser escolhido. Mas como assim, Bruno? Eu não entendi. Bom, é muito simples. Quando você começou, eu não sei qual profissão que você tem, o que você fazia como fator principal para ganhar da concorrência? Sim, é o preço. A gente joga o nosso preço lá embaixo para a gente poder entrar no mercado. Então, como pode você querer encontrar o melhor pedreiro, o mais barato? Assim como você na sua profissão, ele quer ser valorizado. E ser valorizado, convenhamos, quer receber bem para aquilo que você faça bem. Então, escolha um pedreiro baseado nas características que ele tem e não pelo preço. Pegue lá a etapa 1, quando você for visitar a casa que ele tenha feito, o trabalho, apegue-se a isso. Isto sim é critério de avaliação. Então, não se esqueça, seja você a pessoa quem vai escolher e não o escolhido, ok? Muito obrigado e o próximo vídeo que nós vamos falar é sobre como comprar o lote ideal. Eu vou provar para você que por muitas vezes você não sabe comprar o lote e vai realizar o sonho da sua casa própria. Desce lá, tá bom? Espero ver vocês. Um abraço. Tchau.